Então, boa noite, professora Laila Jogas, aqui do Português Simples Assim, criadora do método Português Simples Assim. Hoje a gente vai resolver algumas questõezinhas de crase, beleza? Se você quiser saber, né, essa aula aqui está sendo gravada e vai ficar disponível aqui no YouTube. Se você quiser saber como participar dessas lives, né, no Zoom comigo, basta você entrar no meu grupo do WhatsApp. Esse grupo está lá no link da minha bio do Instagram. Então, entra lá no meu Instagram, Laila Jogas, passa a me seguir e entra no grupo do WhatsApp. Eu faço essas lives, vou fazer essas lives periodicamente, tá? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a tela já. Vamos resolver as questõezinhas. Depois eu falo do exercício, tá, Tainan? Então, vamos lá. Essas são as questõezinhas que eu deixei para resolver hoje, né? Na sexta-feira nós tivemos uma aula, falei tudo sobre crase, e aí eu trouxe essas três questõezinhas, e no final eu até tiro dúvida aí da folhinha de exercício que está com vocês. Bom, então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó. Assinale a única alternativa em que o uso das regras de regência e do acento indicativo da crase foram respeitadas. Repare que aqui nesse enunciado, olha só o que ele bota, tá? Ele bota assim, ó, uso da regra da regência, por quê? Para que você tenha crase, obrigatoriamente, ela depende do uso da regência, certo? Depende de um uso de regência. E ainda, quando a gente fala de crase, lembra que eu falei? A crase é a fusão de sons idênticos. Então, o enunciado ele marca bem isso. Ele fala que o uso correto da regência e o acento indicativo de crase foram respeitados. Que acento indicativo de crase é esse? Acento indicativo de crase é o acento grave, porque crase, na verdade, ao pé da letra, é o nome de um fenômeno, tá? Então vamos lá. Na primeira aí, ó, ele se referia a ela todas as manhãs. Repare que aqui eu tenho se referia a ela com acento grave, por mais que quem se refere a alguém, ela é um pronome pessoal do caso reto. Aí lembra, lá na aula que eu dei, quem não assistiu a aula está disponível tanto no YouTube quanto no Instagram. A ela aqui, eu tenho o seguinte: pronomes não aceito acento grave. Ah, mas pronomes não aceito, salvo algumas exceções. Mas o ela é um pronome pessoal do caso reto, então não aceita. Então tá errada a letra A. Tudo bem? Beleza? Tainã aí, tranquilo? Ó, Toninho obedecia a lei. Quem obedece, obedece a alguém. Se obedece a alguém, exige preposição, certo? Tá. Então, a priori tem acento grave. Leia substantivo feminino. O que eu ensinei? Troca o feminino por um masculino correspondente. O que eu vou fazer? Obedecia ao regulamento. Então, nesse caso aí, tem que ter acento grave. Não tem acento grave. Se não tem acento grave, também está incorreta. Beleza? Agora, letra C. O rapaz assistia às novelas. Quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. E aí, olha só. Aí, até a Tainã que está aqui comigo, olha só. O assistir, ele é um verbo de regência. Você vai ter que prestar atenção nesse detalhe. Você tem que saber que o verbo assistir, no sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto e ele exige obrigatoriamente a preposição. Então, se ele é um verbo transitivo indireto e exige a preposição a obrigatoriamente, eu já fico ligada, pode ter crase. Aí, o que eu tenho aqui? Novelas, que é um substantivo feminino, que está no plural. Então, como aqui também está no plural, ó, eu teria que ter acento grave. Se por acaso esse a estivesse no singular, eu não gosto de falar singular, na verdade, se esse a estivesse invariável diante de novelas no plural, exemplo, assistia, vamos entender a lógica, ó, a novelas, tá vendo? Ó, assistia a novelas. Se tivesse assim, teria crase?
Não. Por que que não teria crase? Porque o verbo ainda assim é transitivo indireto, ainda assim ele exige a presença da preposição a, só que por novelas está no feminino e plural, eu deveria ter um artigo pluralizado aqui, tá vendo? E aí eu teria a contração da pré-PA mais o artigo pluralizado. Por quê? Porque o artigo ele é subordinado ao substantivo. Eu costumo falar nas minhas aulas, no meu curso, quando eu falo de substantivo, eu falo exatamente isso assim: tudo que o seu mestre mandar, faremos todos. O que é isso? Tudo que o seu mestre mandar, faremos todos. Novelas é um substantivo. O artigo trabalha para ele. Então, se novela está flexionado, o artigo ele tem que acompanhar essa flexão. Então, quer dizer, quando esse A está invariável diante do plural, eu não tenho a presença de um artigo aí. Então, eu não tenho a fusão de sons idênticos. Por isso que se diz que a invariável mais plural não tem acento grave. Entendeu, Tainá? Isso aí? Sim ou não? Joia, tô acompanhando. Beleza? Então, show. Aí, vamos lá. Já aqui, não, tá o as. Se tá as, olha só, já muda a lógica. Qual é a lógica aqui? Eu tenho a preposição a, exigida pelo verbo assistir, porque ele exige a preposição a. Eu tenho novelas, que é um substantivo feminino, então eu tenho o quê? A mais as. Então, eu tenho aqui a mais as, fusão de sons idênticos. Então, nesse caso, eu teria que ter acento grave. Então, não é letra C. De duas umas que eu costumo falar, ó, isso é uma prova recente, tá? Ou a questão está anulada, ou o gabarito já é letra D, já até marco aqui. Aí, vamos lá. Olha o que eu achei mega interessante nessa questão. Gostei muito dessa questão por isso, olha só. Eu irei a Londres. Quem vai, vai a algum lugar. Só que Londres entra naquele bizu do nomes de lugar. Se volta o D, crase para quê? Se volta o da, crase no A. Aí, cuidado, olha a pegadinha da questão. Você faria só assim, ó. Voltei de Londres. Ia falar que não tem acento grave. Ou você ia tentar agora achar gabarito em A, B e C e errar a questão, né? Ou você ia acreditar que essa questão está anulada. Cara, qual é a pegadinha da questão? E aí entra. No meu curso, eu explico muito isso, eu falo muito isso. Sabe o que me fez entender português? É você entender o campo macro e não analisar só o campo micro. Eu ensino muito isso. Eu não posso fazer recortes, né? O que mais causa dúvida é você fazer recorte. O que eu tenho aqui? Londres do Big Ben. Eu não posso esquecer que esse nome de lugar ele está especificado. Aí eu expliquei na aula de sexta, né? Galera aí depois assiste na aula gravada. Lembra da OBS? Eu coloquei assim, ó, nomes de lugares especificados sempre tem acento grave. O exemplo que eu dei é fui a Ipanema. Pura e simplesmente seria voltei de Ipanema. Não teria crase. Mas quando eu digo fui a Ipanema de Vinícius de Moraes, passou a estar especificada. Então, com isso, passa a ter obrigatoriamente acento grave, tá? Então, eu passaria a voltar da Ipanema de Vinícius de Moraes. Então, a mesma coisa aqui. Está especificado, tem que ter acento grave. Então, gabarito, letra D, questão linda, tá? Porque você passaria a voltar da Londres do Big Ben. Beleza? Sim ou não? Dúvida? Show de bola, tá? Ótimo, perfeito. Adorei essa questão, tá? Eu ensino muito isso no meu curso. Vamos lá, essa questão do macro, né? Foi o que me fez entender a língua portuguesa. Vamos para outra. Agora é uma questão da EA. Aqui é uma questão de concurso público, tá, galera? Concurso público. Agora eu vou resolver uma questãozinha da EAR. EAR, para quem não sabe, é uma prova da aeronáutica, para sargento da aeronáutica. 2024, questão. Eu adoro essa questão, cara. Eu gosto muito dessa questão. Eu comentei na aula de sexta, lembra que eu falei que apareceu na prova da EAR uma frase que eu uso exatamente dos meus slides. Acontece muito isso, tá? Às vezes, por quê? Porque às vezes, quando eu vou montar os meus exemplos, né, do curso, dos meus slides, eu abro as gramáticas das bancas e pego ali os exemplos.
Obviamente que em alguns momentos eu crio exemplos da minha cabeça, mas eu gosto muito de pegar exemplos na própria gramática da banca. Por quê? Porque a chance de cair uma frase igual é grande. Isso já aconteceu mais de uma vez. E aí caiu recentemente, e eu mostrei lá o slide para vocês na aula de sexta-feira. Chamou as filhas e entregou a chave à mais velha. Assinale a alternativa em que o uso correto da crase obedece à mesma regra aplicada na oração. Chamou as filhas e entregou a chave mais velha. Repare que agora no enunciado da questão da IAR, ele não entra no mérito do uso do acento grave ou crase, ele coloca tudo no mesmo barco, não tem problema, as provas fazem isso. Então, ó, assinale... Fala, pode falar, pode falar. Alguém falou comigo? Alguém? Não? Posso continuar? Tá, então eu vou continuar. Vamos lá. Assinale a alternativa em que o uso correto da crase obedece à mesma regra aplicada na oração. Chamou as filhas e entregou a chave à mais velha. Lembra que eu expliquei sobre isso? Esse a aqui, ele é um pronome demonstrativo. Por quê? Porque ele retoma o nome filhas. Então, qual é o motivo que eu tenho aqui? Eu tenho o uso do acento grave por conta de um pronome demonstrativo. Beleza? Eu tenho o uso do acento grave por conta de um pronome demonstrativo. Então, eu vou analisar aqui as possibilidades. Fez uma excursão à cidade de Santos. Aqui ele fez uma excursão à cidade. Aqui quem dá ideia de lugar, você tem aquele bizu, né? Voltou da cidade de Santos, porque é nome de lugar especificado, não tem a ver com o PD, pronome demonstrativo. Então, por isso que não é letra A. Atribuiu um insucesso a má sorte. Ó, outra frase que aparece na minha aula de crase, tá? Não a que eu dei para vocês. Essa, não, acho que não estava, mas dentro do curso que tem aula de crase, tem exatamente essa frase também. Quem atribui alguma coisa a alguém. Então, aqui eu tenho uma regência verbal, certo? Que não é do PD. É o quê? É, de novo, preposição a mais artigo a, não é PD. Então, não é aqui. Agora, vamos na letra C. Minha roupa é igual a do. Chama atenção isso aqui. Qual é o conhecimento prévio que você precisa ter nessa questão? O, a, os, as, lembra, pode ser PD, pronome demonstrativo. Quando que é pronome demonstrativo? Em duas ocasiões. Ou como quando retoma substantivo antecedente ou oração antecedente. Deixa eu subir aqui o negócio do chat da reunião, que para vocês não aparece, mas para mim atrapalhou aqui. Retoma substantivo anterior ou oração anterior, tá? Ou quando aparece antes de, que ou de. Em ambos os casos, ele tem que ser equivalente a aquele, aquela ou aquilo. Então, recapitulando, quando que o, a, os, as é PD? Quando ele retoma um substantivo antecedente ou uma oração anterior, ou quando aparece antes de que ou de, tá? Podendo ser substituível por aquele, aquela e aquilo. Tudo bem? Tem dúvida do que é pronome demonstrativo, cara? Procura sobre pronome demonstrativo ou, né, lá dentro do meu curso eu tenho uma aula completa de PD. Então, aqui, ó. Esse A está antes de do, tá vendo? Beleza? Está antes de do. Então, minha roupa é igual aquele, ou, perdão, aquela do João. Está antes de é substituível por aquela, então esse A aqui é PD. Se é PD, tá aqui, ó. Esse é o gabarito. Embaixo já é o quê? Quem é insensível a, do substantivo feminino a, é insensível ao sofrimento. Então, A mais A. A única que é igual ao enunciado é a letra C. Dúvida? Sim ou não? Não, Pro, mas essa questão é difícil, viu? Meu Poxa, Deus do céu. Eu achei essa questão muito difícil. sim. Sabe por que ela é Nossa. difícil, Tainan? Porque você Hum, precisa obrigatoriamente entender qual é o padrão.
assim, aí poderia ser dois padrões. Poderia ser, eu já vi questões da EFON com o seguinte padrão: o enunciado é regência verbal, e aí ela coloca quatro alternativas, a EFON são cinco, perdão. Aí então ela coloca cinco alternativas, quatro eu tenho regência nominais e uma eu tenho regência verbal. Entendeu? Então você tem que encontrar o padrão. Essa daí, qual era o padrão? Se você pensasse assim, eu até pensei da primeira vez que eu vi essa questão, eu pensei assim: será que é uma regência verbal? Porque quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Mas se eu pensasse que o padrão é regência verbal, eu não teria gabarito. Tá vendo? Por quê? Insensível é nome, igual é nome, na verdade, até teria, atribuiu a algo, mas fez. Eu tenho duas aqui, A e B, que entrariam nessa questão da regência verbal. Aí você fica, então qual é o padrão da questão? Pô, esse A é PD. Não é simplesmente artigo mais, perdão, preposição mais artigo. É preposição mais pronome demonstrativo. E aí eu tenho na letra C a preposição mais o pronome demonstrativo. Foi? Foi. Bora para a próxima. Mas é difícil. É difícil, sim. Mas agora não vai errar mais. Concorda? Não, Não erra bora, mais. bora. Então vamos lá, vamos para a próxima. Aí olha só o que que eu fiz, né? Essa terceira aí, eu botei uma de concurso público, botei uma de concurso militar e agora coloquei uma de pré-vestibular. Eu quis mostrar que, cara, crase é muito cobrado, tá? Aí essa daí então, é maneira, gostei dessa questão também, olha só. O tempo é o segundo vilão. Eu não preciso ler isso tudo. Você vai direto para o que está sendo pedido, tá? Aí aqui, ó, o acento indicativo de crase, repare que aqui já na prova do pré-vestibular, tá vendo? Eles já tomaram cuidado de falar que é um acento indicativo de crase. Pode ser motivado por diversas combinações, ou seja, né, quais são essas diversas combinações? Preposição a mais artigo a, preposição a mais pronome demonstrativo, preposição a mais pronome relativo, né? A gente não tem que tirar essa ideia de que é só artigo, preposição mais artigo. Nos dois casos destacados no texto, observa-se a soma de. Então você tem que vir aqui, ó, convida a algo, irresponsabilidade é substantivo feminino, então eu tenho aqui, na verdade, a combinação padrão, né? Que a gente pode dizer assim, entre aspas, padrão, que é a preposição a mais o artigo a. Aqui, ó, resistir à ressaca, preposição a mais substantivo feminino. Aqui está mais tranquila essa questão. Só que é uma convidar e resistir são regências, são verbos, tá vendo? Então são regências verbais. Então não é regência nominal, é uma regência verbal e o artigo antecedendo o substantivo feminino, letra B. Tranquilo. Foi? Aí vamos só olhar aqui, ó, feminino singular, exigindo concordância? Não. Pronome demonstrativo? Não. Preposição exigida pela regência verbal e preposição antecedendo? Não. Tem que ter o artigo aqui. Foi? Essa estava mais tranquila, concorda? Ah, essa aí eu concordo. Essa aí, na hora que eu tava lendo, eu já tava eliminando Já, aí, ficou bem fácil. já foi, né? É, Foi, Tainan? Dúvida? não, essa aí não. Tranquilo? Então, assim, Tranquilo. essas três questõezinhas que eu tinha separado para falar com vocês naquele dia. E aí, vamos lá. Vou interromper aqui. Pá. É, Fala para mim, você fez as questõezinhas do exercício? Não, eu não tive acesso à lista. Não teve acesso à lista? Mentira. Não. Mas não, Você jogou no grupo do WhatsApp desse que eu acessei? não tem, né? Não. Tá, eu Eu fixei lá, rodei, você não. subi lá, desci e não vi lista nenhuma. Tá, então eu vou te mandar de novo, tá bom? Não tem problema, eu te Pronto. mando essa listinha de novo. Mas a ideia era hoje resolver essas três questões, mostrar como é que faz as três questões e resolver a listinha. Mas aí não tem problema, Tainá. A lista tem gabarito. Qualquer dúvida que. Eu vou lançar lá a lista de novo. Aí a minha ajudante aí joga a lista lá no grupo de novo para ela ter acesso. Você está no grupo ainda? Tô no grupo. Tá. Então eu vou jogar a lista lá novamente, tá? E não sai do Pronto. grupo, não, porque eu vou usar aquele grupo ali
para transmitir sempre as aulas. Então, por exemplo, a minha Sim, sim. ideia agora, Tainã, é que toda sexta-feira, pelo menos, a gente tem essas aulas. Ora vai ser de conteúdo, ora vai ser de resolução de exercício, principalmente em véspera de prova. Então, você é que vai Uhum. fazer prova para a Marinha, não é? Isso, para Marinha agora, em fevereiro.